Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, dando continuidade aos nossos vídeos. Hoje vamos trabalhar o Brasil Império, o segundo reinado. A gente trabalhou o primeiro reinado, período regencial, e hoje vamos trabalhar o segundo reinado. Então na página 29, que é a página inicial do livro didático de vocês, vai estar lá, né? Essa frasezinha ali. Em vós, Senhor, que invocais o auxílio de Deus, que recebeis das mãos de seu servidor e ministro da coroa, que o povo brasileiro guardou e acatou na época da vossa minoridade. Então ali, a sagração e coroação do Senhor Dom Pedro II, diário do Rio de Janeiro, 19 de julho de 1841, século XX. Beleza? Então, fala um pouquinho ali, vamos ver para baixo o que fala na mesma página. Então, ali embaixo na página 30, tá? Página 30, fala um pouco ali, ó. Política. A política no segundo reinado foi marcada pelas disputas entre membros dos partidos liberais e conservador. Partido Liberal. Partido Liberal originou-se do Partido Progressista, formado por grandes proprietários de terra, predominantemente da região centro-sul do país, e membros da classe média urbana, favoráveis à descentralização do poder político. Partido Conservador originou-se do Partido Regressista, formado por grandes proprietários rurais, oriundos principalmente das regiões Norte e Nordeste, grandes comerciantes e funcionários do alto escalão do governo, favoráveis à centralização do poder político, no caso ao rei mesmo. Bom, ali na página 31, né, vamos falar um pouquinho sobre esse processo do segundo reinado. Como a gente viu lá no finalzinho do período regencial, quando Dom Pedro ele foi deixado com 5 anos, aí depois ele assume, né? Eles antecedem essa maioridade dele. Então ali, o golpe da maioridade foi obra dos membros do Partido Liberal, motivo pelo qual esse grupo político predominou no primeiro momento do governo de Dom Pedro II. Então eles fizeram esse golpe da maioridade e eles ficaram um bom tempo no processo inicial do governo Dom Pedro II. Pouco após assumir o cargo, no entanto, o imperador convocou eleições para compor a Câmara de Deputados. Liberais e conservadores não se limitaram ao confronto nas urnas. O processo eleitoral foi marcado por grande violência e inúmeras fraudes, o que lhe rendeu o título de Eleições do Cacete. 1840. O resultado garantiu a vitória aos liberais. A polêmica envolvendo a eleição fraudulenta levou Dom Pedro II a utilizar o poder moderador para anular o resultado e nomear um novo ministério composto exclusivamente de conservadores. O novo ministério tomou medidas voltadas para a centralização do poder político na figura do imperador, restaurando definitivamente o Conselho de Estado e aprovando a reforma do Código de Processo Criminal. Então aqui, a primeiro momento, teve essas eleições que elas foram vistas como fraude, né? Então, as eleições do cacete, que assim foi denominada, em 1840, Dom Pedro usou esse seu lado moderador, né? E ele cancelou as eleições, escolheu o seu ministério
e ele colocou o lado mais conservador desse ministério. Claro que com isso os liberais ficaram descontentes com todo esse processo também. Então ali, como resposta ao poder concedido por Dom Pedro II ao Partido Conservador, os membros do Partido Liberal, liderados pelo ex-regente Feijó, que foi regente também, que viu no processo anterior, e por Teófilo Otoni, promoveram em 1842 uma série de revoltas nas províncias de São Paulo e Minas Gerais. Entre suas reivindicações estavam a dissolução do Ministério Conservador, que Dom Pedro tinha feito, montado, né? E a deposição dos presidentes de províncias nomeados por Dom Pedro II. Em pouco tempo, as tropas imperiais conseguiram acabar com as revoltas, prendendo seus líderes. Então, claro que Dom Pedro não se limitou a conter essas revoltas, porque os liberais não aceitavam mesmo, né, a maneira que foi conduzida essa parte. Esse presidente de província também eles não aceitavam, então eles queriam que fosse retirado esses presidentes de províncias e principalmente essa parte do ministério não fosse composta pelos conservadores também. Tá? Vamos abaixar um pouco ali. Vamos falar um pouquinho sobre o período do parlamentarismo que aconteceu no Brasil também. Em 1847 foi instituído no Brasil o regime de governo denominado parlamentarismo, baseado nos moldes ingleses. Baseado, mas claro que ele não era, depois a gente vai ver aqui no texto. No caso brasileiro, o parlamentarismo funcionava de forma contrária ao inglês, o que lhe rendeu o título de parlamentarismo às avessas. Aqui o imperador Dom Pedro II nomeava o presidente do Conselho dos Ministros. Então, o Dom Pedro II que nomeava, escolhia quem ia ser o presidente dos ministros. Também chamado de gabinete, que ocupava cargo semelhante ao de primeiro-ministro, o presidente do gabinete e o imperador nomeavam os membros do conselho. Somente então eram convocadas eleições, nas quais se garantia muitas vezes pela fraude que o partido político que ocupava o gabinete, liberal ou conservador, obtivesse maioria na Câmara dos Deputados. O parlamentarismo brasileiro ainda estava sujeito ao poder moderador, né, de Dom Pedro, que permitia ao imperador depor o presidente do Conselho dos Ministros a qualquer momento, o que não acontecia no caso inglês. Então, por isso que ele é um pouco, os moldes eram aquele, só que era aplicado, era executado esse parlamentarismo no Brasil diferente do inglês. Então, por isso que eram as avessas também. Então, Dom Pedro II tinha esse poder moderador de tirar e colocar, e intervir também nas decisões, no momento que ele quisesse. Tá? Então aqui, ó, tem um quadradinho ali, né? No parlamentarismo inglês, são realizadas eleições para o parlamento, e o partido que obtiver maioria indica o primeiro-ministro, cuja função é administrar as questões políticas. Ao monarca fica reservada uma atuação mais diplomática, que até hoje é exercido assim, né, o parlamento. Então, no inglês eram feitas eleições, a qual a maioria o partido que tivesse maioria nessa Câmara, ele escolheria quem seria o seu primeiro-ministro. E o outro partido também ficaria na Câmara, mas sobre a administração ou sobre a presidência do partido que teve maior número de votos. E até hoje também aqui no nosso processo, né, republicano aqui no Brasil, nós temos também os deputados, os senadores também que acabam votando e escolhendo, né, o presidente do Senado, o presidente do deputado, da Câmara dos Deputados e assim por diante.
Já no Brasil não. Então essa ela é escolhida sempre pelo imperador Dom Pedro II. O que nós vamos falar? A próxima a gente vai ver no próximo vídeo, que é a Revolução Praieira, tá? Que a gente vai continuar um pouco esse processo. Mas é interessante a gente frisar como foi esse início, né? E como que se deu esse segundo reinado com Dom Pedro II, que assumiu com 14 anos, com esse golpe da maioridade, assumiu já como imperador do Brasil. Tá? Aquele processo judicial foi, contudo, havia muitas revoltas, como a gente viu, todo aquele descontrole econômico, né? As brigas políticas foram intensas também. Então, esse Partido Liberal viu a necessidade de dar esse golpe da maioridade para que Dom Pedro já assumisse como imperador e passasse esse período regencial que o Brasil estava tendo. Beleza? Então até o próximo vídeo.